Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula da disciplina de Ciências do Ambiente. Eu sou a professora Paula Polastre e estamos novamente juntos nesta nossa aula. Eu vou adicionar aqui alguns slides em que estará disponível para o seu acesso. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje, ele trará sobre as dinâmicas ambientais, que será o conteúdo associado à nossa segunda unidade do livro didático. Porém, antes de iniciarmos a nossa aula, ficamos com algumas participações muito importantes na aula passada e também algumas dúvidas pendentes. Bom, nós tivemos aqui a participação do Felipe, em que ele colocou que não adianta pedir um ambiente saudável, sendo que o próprio homem não coopera com o básico. Exemplo, jogar lixo na rua. O Alcântara colocou, deveria ser obrigado em cada residência ter os recipientes de coleta seletiva, como nas empresas. E o Marcos também coloca, na verdade, uma dúvida, né? Se o ecossistema perde uma parte significativa de sua biodiversidade, como isso pode afetar a capacidade de se recuperar de um distúrbio ambiental após um incêndio, por exemplo? Bom, então aí colocando o exemplo do Felipe e também do Alcântara, exatamente, nós temos que fazer parte, ter o nosso compromisso tanto quanto consumidores, tanto como a coletividade atuando juntamente com o poder público, com a circunvizinhança, com as indústrias, enfim, com as universidades, com a nossa família, vizinhos, na questão ambiental, né? Então, é o nosso papel dispor os resíduos adequadamente, como o Felipe colocou, né? O lixo, então, é nosso dever não dispor incorretamente nas ruas, em ambientes naturais e também destinar adequadamente o resíduo gerado em nossa residência. E o Alcântara colocou um ponto importante, que é a coleta seletiva na nossa casa. Então, na aula de resíduos sólidos, a gente vai tratar da importância da segregação seletiva em casa e em outros ambientes. Em casa, pode ser de forma simples, né? Às vezes, dois recipientes distintos, né? Mas é um ponto muito importante. Porém, o que eu vou mostrar para vocês alguns dados também é que no nosso país, muitas vezes, nós não temos em todos os municípios infraestrutura para coleta seletiva e incentivo, infelizmente, que o que muitas vezes falta essa motivação. Eu falo no contexto de não ter infraestrutura, então você não, né, a coleta ela é indiferenciada. No entanto, em alguns municípios que a têm, os munícipes não colaboram com com a segregação seletiva da forma que deveria ser. Então, a gente tem dois cenários aí, mas a Alcântara muito bem colocado, as empresas são responsáveis pelo seu resíduo, então, muitas vezes, acaba sendo uma maior aplicação, um maior investimento ali em benefício da gestão de gerenciamento de resíduos interno. A colocação do Marcos é muito importante. A gente tem severos impactos ambientais que muitas vezes ele pode ser sim, Marcos, irreversível, né? Mas a gente tem situações muito drásticas, como as queimadas que tivemos no Pantanal, secas extremas, alagamento, também desastres aí tecnológicos, que é o que nós chamamos, em relação ao rompimento de barragens de minério, causando muitos impactos. Muitas vezes a recuperação nunca vai ser como a que era anteriormente, que é o que nós falamos restauração, que o ambiente se restaure de forma natural ou então por intervenção humana, ao que era antes. Então, isso realmente é muito difícil, mas em muitos casos, a depender da magnitude do impacto, isso pode ser reversível, ou então, como você colocou, não ser reversível.
O Jonathan, ele coloca assim: quais ações simples e eficazes nós, como moradores, podemos adotar para transformar o ambiente ao redor da nossa casa, combatendo o lixo, evitando focos de água parada e incentivando áreas verdes? Jonathan, um ponto importante que nós, munícipes, podemos atuar junto a melhorias como essa é estar participando junto às ações do poder público, da prefeitura municipal, participação das assembleias, das reuniões, das audiências públicas para a determinação dos planos diretores, votações que são abertas ao público. Então, penso que ações como essas são muito pertinentes, também ações junto às universidades locais, à comunidade de moradores, né? As igrejas. Então, nós temos vários exemplos de ações no bairro, por exemplo. Aqui em Maringá a gente tem um exemplo muito bacana, que é uma igreja que ela atua fortemente no bairro com ações ambientais, orientando os moradores, formando tomadores de decisão com ações de melhoria, como ponto de recebimento de alguns resíduos. Então, a gente tem várias ações, ou nós mesmos na nossa casa, incentivar os nossos vizinhos, a comunidade ali no nosso bairro. Então, são essas ações que eu penso que a gente pode incentivar de maneira que a educação ambiental seja mais divulgada, tanto quanto que ela existe, o quanto a importância dela em mídias sociais, em rádios, e essas articulações entre todos os atores envolvidos. O Alexandre pergunta: será que existe energia verdadeira e limpa? É uma ótima pergunta, Alexandre. A gente pode estar discutindo mais profundamente nas próximas aulas, mas eu penso que sim. Nós temos energias que são mais limpas que outras, porém, quando a gente pensa na hidrelétrica, né, que é colocar ali o dedinho na ferida, falar, a matriz energética do Brasil é quase, né, na sua totalidade, grande parte ela é renovável, mas a gente tem que o impacto para se construir uma usina hidrelétrica é muito grande, tanto na vegetação e principalmente na fauna. E aí, sem contar o impacto social. Então, a gente tem um impacto muito grande devido à área que vai ser alagada, principalmente. Então, é uma energia limpa, mas ao mesmo tempo você tem grandes impactos. Quando você pensa no etanol, também é renovável, mas você tem grandes impactos na monocultura. Por mais que você tenha a absorção de CO2, né, a captura de CO2, dióxido de carbono, mas você tem outros impactos. Então, de maneira geral, é sempre a produção de alguma energia vai gerar algum impacto. Então, realmente é uma dúvida sua muito pertinente. A energia solar, a gente tem o impacto no ciclo de vida das placas. As eólicas, foi diagnosticado até impacto na saúde humana. Então, a gente tem, assim, vários, na verdade, respondendo a sua pergunta, de fato, creio que não, porque sempre nós teremos as vantagens e as desvantagens das energias. No entanto, a gente sempre tem que priorizar a que tem menos impacto e a que tem mais vantagem associada. E por fim, o Lucas fez uma pergunta muito pertinente. Eu vou trazer de forma mais aprofundada, tá, Lucas? Lá na nossa aula que a gente vai tratar sobre efluentes líquidos, águas residuárias. Ele pergunta assim: na indústria que trabalho, eles estão adaptando o uso de barragens, substituindo para um evaporador. Isso é correto? Ou seja, menos impactante? Sim, Lucas. Toda tecnologia que você promove, que nesse caso o objetivo é você reduzir, né, a umidade, ou seja, separar a água do sólido, é viável. Então, isso é uma operação unitária com equipamentos, né, que você pode utilizar, no caso, evaporadores, centrífugas e outro, que você vai eliminar, no caso, as barragens, ou então reduzir o volume, de maneira que você dê um destino para o efluente e para o resíduo, que pode ser aproveitado, né, incorporado na construção civil e outras formas, e o efluente pode ser destinado, ou então ter outra aplicação, ou então você ter ali o acúmulo dele, porém
com menos volume, né, com mais segurança. Então, sim, eu vejo que é uma tecnologia importante para a melhoria do processo, porque é um processo bem impactante, ou seja, o modo convencional se gera o efluente e se armazena. É o rejeito, no caso, que na verdade ele é um semissólido ali, né? Ele tem uma parcela de umidade. Então você apenas dispõe no modo convencional. Então isso não é o adequado, você tem que dar uma destinação para o que é gerado, seja efluente ou seja resíduo sólido, tá legal? Mas, Lucas, nós vamos voltar a tratar melhor, vou trazer algumas informações, material científico para a gente discutir sobre esse ponto que eu achei bem interessante você trazer essa dúvida e esse ponto de discussão. Bom, e aí, só relembrando que na nossa primeira aula ao vivo eu fiz um desafio para que você participasse, para mostrar qual que é o rastro que você está deixando no nosso planeta. E eu estou muito contente. Eu vou trazer nas próximas aulas alguns slides de cada participação. E aí no final eu quero ver quem é o mais. Eu vou participar também, tá? Quem vai deixar a maior rastra e a menor rastra, ou seja, quem é o mais sustentável e quem é o menos sustentável. Eu tô vendo que vocês estão que vocês estão participando bastante. Então, eu fico muito feliz que dessas participações, e aí a gente vai estar trazendo, divulgando aí algumas participações ao longo das nossas aulas, tá bom? Bom, para você que ainda não participou, acesse lá os slides da nossa primeira aula ao vivo, que lá eu deixo o passo a passo de como você pode estar participando. Bom, então, indo agora, né, para o conteúdo da nossa aula, então, o que nós veremos? Conceitos aplicados na ecologia, níveis de organização ecológica, ciclos biogeoquímicos, fatores limitantes da distribuição e abundância dos organismos vivos e protocolo de Kyoto e Acordo de Paris. Essa nossa aula ela vai ser bastante conceitual, ela vai trazer bastante informações sobre ecologia, aplicação da ecologia nas dinâmicas ambientais, ciclos biogeoquímicos. Então, eu vou trazer bastante conceito, porém, a gente estará discutindo as aplicações desses conceitos, tudo bem? E eu coloquei aqui dúvidas que eu julgo serem importantes para a nossa aula de hoje, né? Ou seja, por que que a gente vai estudar esse conteúdo, né? Para que a gente possa responder essas duas perguntas. Primeiro, por que conhecer as dinâmicas ambientais naturais? Né? Então, a gente vai entender a forma natural, o que é o ciclo biogeoquímico, o que que influencia, quais são os fatores ecológicos ambientais, o que que é mais importante, e qual a influência das atividades humanas nessas dinâmicas e também nos ciclos biogeoquímicos? Será que as nossas atividades podem interferir? Bom, e aqui a gente traz algumas definições, né, dos grandes estudiosos, dos grandes pensadores, né, que são aí, que é o que a gente traz o que é ecologia, que é oikos, né, que vem do oikos, que é igual a casa. Então, a gente tem aqui que a ecologia é um estudo científico da distribuição de abundância dos organismos, são as relações do animal com seu ambiente orgânico e inorgânico, que são nossos fatores bióticos e abióticos. É o estudo da estrutura e funcionamento da natureza, que essa definição do Odum ela é muito utilizada, e ele, vamos dizer, é o pai da ecologia. Então, é o estudo da estrutura e funcionamento da natureza. Olha que interessante. E, por fim, a gente tem aí o estudo científico das interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos. Então, isso é o que é ecologia. E um ponto importante para a gente entender é que nós temos os níveis ecológicos hierárquicos. Então, a gente tem do menor para o maior, ou então aqui como na imagem do maior para o menor. Nós temos que o correto, né, a gente pode colocar aqui do menor para o maior, que é os organismos, populações, comunidades, ecossistemas, biomas e biosfera. Bom, então, o que são organismos? Eles são qualquer corpo vivo, unicelular ou pluricelular, ou seja, composto por uma única célula ou muitas células,
com autonomia morfológica e funcional. Então, eu trouxe aqui vários exemplos de organismos vivos. Aqui a gente poderia colocar, aqui eu estou colocando animais, mas a gente poderia colocar fungos, bactérias, e outros organismos, tá? Bom, o que são então as populações? Então a gente vai entender cada definição, né? Cada nível ali, só vou voltar aqui para você, cada nível ecológico, entender a sua definição. As populações, então, são indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, ou seja, que ele seja presente e ocupante também numa determinada área. Então, assim, quando a gente vê uma manada de elefantes, igual aqui, girafas, leopardos, guepardos, né, pinguins, suricatos, que são espécies aí que não são nativas, né, da fauna brasileira, mas são exemplos aí de populações que são da mesma espécie ocupando uma determinada área. Então, aqui no Brasil, se a gente verificar, né, na natureza, várias também espécies, né, onças, jacarés e outras espécies aí, macacos, que podem ser da mesma espécie e conviver numa determinada área. Já as comunidades são as populações, ou seja, são as mesmas espécies, né, um grupo ali de indivíduos que coexistem e habitam o mesmo ambiente, que é o que a gente chama de habitat. Cada indivíduo associado ao seu respectivo nicho ecológico. Então, as comunidades são várias populações, vamos dizer, que vão coexistir, ou seja, como a gente viu lá, girafas, elefantes e outras espécies, né, pássaros, que vão conviver ali no mesmo ambiente, normalmente interagindo, fazendo as trocas, né, então a gente tem a cadeia alimentar, fazendo as trocas e também tanto com o ambiente biótico quanto o ambiente abiótico, ou seja, o vivo e não vivo. E aí eu coloquei um ponto aqui importante, né? Associado ao seu respectivo nicho ecológico. Bom, mas o que é nicho e o que é habitat? Né? A gente trouxe aqui essa colocação do habitat e do nicho dentro das comunidades. Bom, o que é o habitat? O habitat é o local que uma determinada espécie vive, tá? E o nicho é o modo de vida e as relações ecológicas de uma espécie ou de várias espécies, né? Na verdade, de uma espécie. Ou seja, como ela se reproduz, o que se alimenta, os seus predadores, entre outras características. Então, eu coloquei aqui um resuminho para a gente entender que o habitat é o endereço do ser vivo na natureza. Então, vamos supor, a gente tem algumas espécies, vamos colocar as nativas brasileiras, né, que são endêmicas. Determinada espécie vai viver na Amazônia, no bioma amazônico, no bioma pantanal, né? Então, a gente tem aqui essa especificidade, seja fauna, seja flora, tá? Então, o nicho já é o trabalho em um determinado ecossistema, ou seja, é o papel de um ser vivo na comunidade que ele vive. E aí, para a gente ter um exemplo, eu trouxe, para entender melhor essa definição, eu trouxe aqui a arara azul, que ela é uma espécie nativa brasileira e ela ocorre em alguns estados específicos. E no Pantanal, 90%, uma curiosidade, né, dos ninhos é feito no manduvi, que é uma árvore de cerne macio. Então, a gente tem aí a ocorrência em vários estados. Esse é o habitat, ou seja, é o endereço onde as araras azuis vão estar presentes. A linha azul eu destaquei é o nome científico, tá? E a gente sempre escreve dessa forma, e em itálico pelo motivo de não ser na língua portuguesa. Então, sempre em outra língua que a gente traz na escrita, a gente traz no itálico.
O nicho ecológico, eles gostam de voar em pares ou em grupo e se alimentam de castanhas retiradas de cocos de duas espécies de palmeira, o acuri e bocaiúva. E a gente poderia também colocar aqui o nicho ecológico, que ela gosta, né, de utilizar como ninho a árvore de cerne macio. Bom, então aqui é o habitat e o nicho ecológico de uma espécie, que é a arara azul. Então, cada espécie vai ter o seu habitat e o seu nicho ecológico, tudo bem? Bom, aqui eu trouxe uma curiosidade. Nós temos, a nível mundial, a lista vermelha de espécies ameaçadas. E aqui nós temos a estratificação, ou seja, os níveis que a gente considera aí o índice, né, os níveis relacionados à ameaça de extinção. Então, aqui a arara azul ela está considerada como vulnerável, ou seja, esse nível é quando a gente considera que está se enfrentando um risco alto de extinção na natureza. E aqui a gente tem a existência dela, né? E aqui em roxinho, onde ela possivelmente existe, tá bom? E aqui algumas informações. Eu vou deixar o site, e nesse site, que é a lista vermelha, o Red List, a gente consegue acessar informações de vários animais. Mas o que é essa lista vermelha? Ela é uma lista da IUCN, ou seja, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, que é a IUCN Red List ou Red Data List, mas para nós é a lista vermelha. Então, ela traz esse indicador da biodiversidade mundial, ou seja, o estado de conservação das espécies de plantas, animais, fungos e protistas. Então, ela vai trazer informações sobre distribuição, tamanho da população, habitat, ecologia, uso, comércio, ameaças, ações de conservação e também ações que podem ser tomadas. E eu vou deixar aqui os links para que você possa acessar da IUCN e também do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que é um dos órgãos do CISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente do Brasil, para que você possa estar tendo mais informações. E aqui são os níveis, né? São as categorias que eles consideram. Então, não avaliada, ou seja, algumas espécies que não são conhecidas, não são catalogadas, não aplicável, dados insuficientes. E aqui a gente tem menos preocupante, quase ameaçada, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo, regionalmente extinta, extinta na natureza e extinta. Então, aqui são as categorias que nós temos, e para a categoria global, a gente tem as 9 categorias possíveis, tá? Só para você entender quais são as classificações, mas eu vou deixar disponível aqui o manual do ICMBio, para que você, caso tenha interesse em se informar mais sobre a metodologia, como é feito, para consultar esse material. Bom, então nós entendemos todos essa hierarquia na natureza das espécies, então não só animais, mas plantas, né? Então, fungos, protistas, então a gente considera todas os reinos. Vimos a importância, né, de se entender o nicho e o habitat desse ser vivo. No entanto, a gente tem ameaças, como nós vimos aí dessa espécie em específico, a arara azul, que está vulnerável em termos de ameaça de extinção. E outras espécies que já foram ameaçadas, ou seja, que estão ameaçadas e que foram extintas, não existem mais. E muitas outras que não são conhecidas. Então, nós temos diversas ameaças à diversidade biológica que podem causar diversos impactos ambientais, como destruição do habitat, ou seja, o ser vivo não tem mais aquele ambiente natural, fragmentação, então a gente tem fragmentação e destruição, né, que aí a fragmentação é parcial, a destruição é total, a poluição do habitat, como nós vimos na aula passada, que pode ser de matéria e energia,
efluentes, ruído, resíduos, né? Uma série, radiações, uma série de fontes de poluentes. A superexploração, ou seja, quando eu extraio em demasia, né? Então a gente tem um caso muito clássico que são a pesca predatória de tubarões, onde na China, principalmente, eles retiram a barbatana do tubarão e descartam ali o tubarão vivo sem a barbatana. Então, vários outros exemplos de superexploração que a espécie, muitas vezes, ela não consegue, de forma natural, se regenerar. A introdução de espécies exóticas, tanto vegetal quanto animal. Então, nós temos aí, aqui em Maringá, um caso muito clássico das leucenas em fundos de vale, que é uma vegetação arbóreo-arbustiva que está proliferando, né, já proliferou grande parte dos nossos fundos de vale, sem contar muitas espécies aí de animais que causam problemas, né? Porque não se tem o predador muitas vezes daquela espécie, porque ela não é nativa do Brasil. Daí então essa superpopulação dessas espécies por falta de um predador e a geração de severos impactos ambientais. A dispersão de doenças, a vulnerabilidade à extinção, como nós colocamos, ou seja, a maioria das espécies estão enfrentando duas ou mais problemas, como estes citados. Bom, e para a gente finalizar, então, os nossos níveis hierárquicos, nós temos os ecossistemas, que definimos como o meio no qual os organismos interagem, ou seja, como os organismos, né, os seres vivos, trocam matéria, energia, seja os abióticos com bióticos, ou seja, como os seres vivos, nós, os animais, as plantas, trocam e se interagem ali com o solo, com a água, com o ar. Então, a gente tem diversas interações. Então, aqui eu trouxe nessa figura um exemplo bem simples de uma abelha interagindo com uma flor na absorção de pólen. Um cogumelo ou plantas interagindo com o solo. Então, a gente tem aqui na outra figura, várias outras interações, como a fotossíntese pelos vegetais do sol, que aí na fonte de energia, de calor, a interação de animais na cadeia alimentar, que são carnívoros, que são predadores, a interação, a necessidade de água, de solo, de captura de gases. Então, a gente tem toda essa interação que a gente mostra aqui. Então, calor, nutrientes, troca de energia, né? Essas funcionalidades nos ciclos biogeoquímicos. E os biomas, eles são os conjuntos de ecossistemas. Então, como nós vimos aqui os ecossistemas, né? Esse meio no qual os organismos interagem, tanto quanto em critério biótico e abiótico, e os biomas são um conjunto desses ecossistemas em escala geográfica, que vão ter condições de geologia e climas semelhantes, e com diversidade de fauna e flora própria. Fauna animais, flora vegetais. Aí aqui eu trouxe os biomas mundiais, na imagem de baixo, na imagem de cima os biomas brasileiros. Então, no Brasil nós temos o maior bioma, que é o bioma amazônico, nós temos nesse verde mais escuro, depois o cerrado, nesse laranjadinho do meio, a caatinga lá em cima, mais amarelinha, na região mais nordeste, o Pantanal pegando Mato Grosso do Sul. Depois nós temos a Mata Atlântica pegando ali grande parte do nosso litoral. E por fim o Pampa, que é esse rosinha ali só no sul do nosso país. Então veja, para cada região nós temos biomas específicos e com características distintas. Mesma coisa a nível mundial, tá? Ou seja, espécies que só vão existir lá no bioma amazônico, espécies que só vão existir na Mata Atlântica, por exemplo, tá? Então, tanto de fauna quanto flora, devido às características desse ambiente. E, por fim, a biosfera, que é composta por atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então, quando a gente fala atmosfera, é a porção gasosa. Hidrosfera é a porção aquosa, que é a água presente, seja água no subsolo, superficial,
os diversas disponibilidades de água que nós temos, e na litosfera é a porção mineral, tá? Então, solo, subsolo que nós temos, tudo bem? Então, essas são as definições e as aplicações, exemplos aí dos níveis hierárquicos. E mais um ponto importante que a gente sempre destaca é essas interações entre fatores ecológicos abióticos, que a gente pode citar. Bom, o que são fatores abióticos? São variáveis ambientais, físicas e químicas, e bióticos, as interações entre os seres vivos. Então, bióticos são seres vivos, tá? E abiótico, como nós vimos, água, ar, solo. Então, essas interações, elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie e interações intraespecíficas, e entre espécies diferentes, como interações interespecíficas. Então, da mesma espécie, a gente fala que são as interações intraespecíficas, e de espécies diferentes, interações interespecíficas. E muitos fatores vão influenciar nessas interações, como taxa de natalidade, mortalidade, migração e emigração. E aqui também nós temos dentro desses fatores, o que é mais importante, considerando os fatores ecológicos abióticos. Ou seja, então, o que mais importa no ambiente terrestre? A iluminação, a temperatura, a quantidade de água são os mais importantes. Já no marinho, a iluminação, a temperatura, a salinidade. Já na água doce, nós vamos ter fatores como o parâmetro pH, teor de oxigênio dissolvido, de maior importância. Já nos ambientes extremos, ou seja, muito calor, muito frio, muito ácido, muito básico, também nós vamos ter aí uma exclusão da maioria das espécies, que nós temos espécies específicas que vivem nesses ambientes, como regiões desérticas e polares. O urso polar que só vive naquele ambiente. E também nós temos os fatores aí antrópicos, ou seja, que é o que nós vamos discutir e já discutimos um pouquinho na aula 1 e vamos discutir ao longo da nossa aula, da nossa disciplina, as pressões que os recursos naturais, ou seja, que esses fatores abióticos e bióticos causam, né, devido a essas pressões. Ou seja, como nós vimos, né, vários impactos ambientais, como destruição, ocorrendo migração de espécies, além do que a extinção de muitas espécies, ou então a adaptação de algumas espécies. Bom, mas para entender melhor, eu trouxe aqui para você esse vídeo, que eu vou deixar para dever de casa. A mediação vai estar disponibilizando lá no estúdio para você. Acesse pelo QR Code ou pelo link. É um vídeo muito interessante que se chama Como Lobos Mudam Rios. A gente vai ver essa interação entre indivíduos e fatores abióticos e bióticos. Eu coloquei só abióticos aqui, mas bióticos também, em que nós temos essa associação, ou seja, de uma área que antes degradada pela prevalência de uma determinada espécie, e que com o retorno dos lobos, essa área, como ele é um predador que está acima na cadeia alimentar, essa área foi recuperada e os rios retornaram para ter o seu fluxo natural. Ou seja, com a reintrodução de uma espécie que antes não vivia mais naquele local, houve uma recuperação desse ambiente. Então, ele é um vídeo um pouquinho longo, né, de 4 minutos e pouquinho, mas é um vídeo que vale a pena você estar assistindo para entender um pouquinho essas interações que nós comentamos todas até o momento. Bom, mudando agora um pouquinho, saindo da hierarquia, né, ecológica, indo para o ciclo biogeoquímico, no entanto, conteúdos que se associam, é importante a gente entender o que é um ciclo biogeoquímico. Nada mais é do que o movimento ou ciclagem de elementos químicos específicos pela biosfera que podem ou não sofrer a influência antrópica. E aqui eu trouxe para você nós temos vários ciclos, né, biogeoquímicos,
ciclo da água, o hidrológico, do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre, uma série de ciclos. No entanto, eu trouxe para que você entenda melhor o que é o ciclo da água. Eu vou trazer um vídeo da Agência Nacional de Águas para que você entenda um pouquinho melhor e depois a gente entender os usos da água e a influência, né, das alterações antrópicas nesse ciclo que é tão importante para nós. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e Bom, esse vídeo ele é bem didático, mas ele explica exatamente como o ciclo da água ocorre. Então, veja, da mesma forma para os outros componentes, tendo essa ciclagem, né, e essa ciclo, porque sempre se renovando de forma indefinidamente, como é colocado aqui. Então, a gente tem, no entanto, a gente tem questões que podem ser finitas em termos de disponibilidade e de qualidade, como no caso da água como recurso hídrico. Bom, e aqui só para que você entenda, a água dentro do ciclo hidrológico e para nós, a água é um recurso hídrico. Então, a água ela é um componente, né, que é formado por, como nós vimos, H2O. No entanto, a gente tem peculiaridades quanto à sua qualidade e qualidade, e ela é alterada dependendo das condições dessas águas superficiais e subterrâneas. Então, o recurso hídrico é quando a gente passa a utilizar a água. E aí nós temos duas formas, usos consultivos e não consultivo. O consultivo é o que consome água, como irrigação, abastecimento urbano, a indústria termoelétrica, geração de energia e outros. E que não consome diretamente, como navegação, pesca, turismo, e outros, mas a gente depende de condições naturais e também de infraestrutura e também de qualidade e disponibilidade.
E aqui eu destaco alguns usos consultivos setoriais para a gente entender os consumos. Então, dentro do ciclo da água, por mais que a gente tenha um ciclo, que a gente sempre está se renovando, a gente tem as alterações antrópicas devido ao uso. Ou seja, tanto em questões de qualidade quanto disponibilidade. Então, se eu extraio em demasia, além da capacidade de recuperação, posso ter um impacto de disponibilidade, tanto quanto o lançamento de poluentes, tanto na forma de efluentes quanto resíduos e outros, que vão alterar essa qualidade da água. Então, acho que eu trouxe alguns usos consultivos com relação à captação, ao uso. Então, hoje no Brasil, o maior uso de água é na irrigação, 50%. Depois nós temos aí o abastecimento urbano em segundo lugar, e na sequência aí a indústria, abastecimento animal, termoelétrica, que são, e por fim a mineração, os maiores usos, tá legal? Bom, e o abastecimento rural aqui em último, né? Acabei esquecendo. Mas só para você entender os maiores usos, então a gente tem que ter esses fatores são influentes, podem influenciar no ciclo da água, tanto em termos de disponibilidade quanto de qualidade. Bom, um exemplo também que eu quis trazer é o ciclo do carbono e essa associação do efeito estufa. Então, a gente tem o ciclo do carbono quando ele é bom, na verdade, o efeito estufa quando ele é bom, e o quando ele é ruim, e a influência no ciclo. Então, a gente tem a questão do efeito estufa, ele é benéfico porque é a forma que a gente tem de ter a nossa, vamos dizer, a nossa cobertorzinha, a nossa terra quentinha, porque o dióxido de carbono ele é capaz de absorver, né, calor. No entanto, o que a gente tem? Com o aumento da geração, ou seja, a gente tem emissão, né, de dióxido de carbono de fontes naturais. Só que quando a gente tem a grande emissão e o aumento a partir da revolução industrial de fontes antrópicas, a gente tem o mal, né? Quando o efeito estufa não é bom. E aí ocorre no aumento da temperatura global. E aqui eu destaco, né, a Conferência das Partes, que é a COP de café, COP de Conferência das Partes, que é o quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que reúne anualmente os países partes em conferências mundiais, e esse ano a COP30 vai ocorrer no Brasil. Então, são tomadas aí grandes ações nessas reuniões e a gente espera sempre melhorias e implantação dessas soluções propostas. Eu destaquei aqui duas COPs importantes, que foi o protocolo de Kyoto, que foi a COP3, onde foi especificado mecanismos para alcançar metas da redução do aquecimento global e foram determinados alguns gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, hexafluoreto de enxofre e os perfluorocarbonos. E aí a gente, nessa época, foi desenvolvido o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo de Ações para combater o efeito estufa. No entanto, ele já foi descontinuado. Hoje nós temos o Acordo de Paris, que foi definido na 21ª Conferência das Partes, na COP21, que foi especificado o limite, né, a limitação do aquecimento global até 1,5% acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, a gente não pode ter o aumento acima de 1,5 comparado aos níveis pré-industriais. E o Brasil, ele ratificou o acordo, ou seja, ele faz parte, e ele tem uma meta estimada até 2025, ou seja, até esse ano, de reduzir 37% de emissões de carbono e até 2030, 43%. E nesse contexto, a gente tem, aqui eu deixo o site para que vocês possam acessar, então busquem informações sobre o Acordo de Paris, o que o Brasil está fazendo, tem muita informação no site do Ministério, dos Ministérios, do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, a gente tem que o Brasil, ele estima uma participação de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030.
então energias renováveis, de resíduos, de outras fontes, de biomassa, então várias outras fontes aí para compor a matriz energética com melhoria, com redução de emissões atmosféricas, que contribuem para o gás de efeito estufa, em principal o dióxido de carbono, que é o CO2. Mas também a gente tem o metano, que é o segundo maior poluente, principalmente da pecuária e outras atividades, né, que emitem aí CH4, e outras atividades que a gente vai estar vendo ao longo das demais aulas, que são grandes emissoras também de gases, mas a gente tem esses acordos dentro aí, né, vamos dizer, que vão contribuir para o ciclo do carbono e redução dos gases de efeito estufa em ações para melhoria. Mas afinal, qual a importância dos conceitos apresentados? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, respondendo as perguntas iniciais, então a gente viu bastante conceito, mas é importante que nós entendamos o funcionamento da natureza para prever as mudanças, ou seja, a gente precisa entender para que a gente possa avaliar essas dinâmicas e como as ações antrópicas vão estar influenciando nessas dinâmicas e nos ciclos, compreendendo a extensão dos impactos causados pelas ações antrópicas e também o adequado uso de recursos naturais, aplicação de prevenção e controle da poluição, e dentre outros fatores que a gente vai estar entendendo ao longo das demais aulas, que vão contribuir para o que a gente pode fazer, né, tanto em termos de compreensão quanto de ação para as dinâmicas e para os ciclos biogeoquímicos. Eu desejo a você bons estudos, espero que essa aula tenha contribuído em mais conhecimento. Lembrando que está à disposição a sua aula conceitual, leia a unidade 2 do livro. Eu também vou deixar alguns materiais complementares para que você possa estar complementando o seu conhecimento para o conteúdo apresentado. Um grande abraço e nós vemos na próxima aula. Tchau, tchau.